Pessoal, essa aí é a Marina Helena e ela acabou de passar uma vergonha muito grande e eu falei, não, eu tenho que mostrar isso aqui, eu tenho que fazer um vídeo agora e mostrar pra vocês. Então é o seguinte, essa é a candidata do Partido Novo, do Marcel Van Hatten e tal, à Prefeitura de São Paulo, tem só 2% das intenções de voto, mas ela é bolsonarista até o último fio de cabelo e ela fez uma fake news no debate ontem. Então, a primeira parte é isso, vocês entenderem a fake news que ela fez contra a Tabata Amaral no debate ontem. Quantas viagens você fez de jatinho particular o ano passado para visitar o seu namorado? Quem pagou e de quem era esse avião? Eu nunca fiz nenhuma viagem de jatinho para visitar o meu namorado. A Tabata andou sim, andou de King Air, bimotor, pegou o avião em Lusiânia, parava em Feira de Santana para visitar o seu namorado em Recife. Marina, me perdoe, mas isso é um delírio. Eu tenho família em Feira de Santana e não me lembro da última vez que tive alegria. A última vez que estive em Feira de Santana fui de ônibus, o que eu não recomendo porque Minas não acaba nunca, quando eu era pequena. Bem, aí hoje, em entrevista ao UOL, as apresentadoras Fabíola Cidral e a Raquel Landinha apertaram essa Maria Helena, mas foi uma coisa maravilhosa de se assistir. Porque foi aquela situação em que você vê um mentiroso, quase que uma criança que tá mentindo, e aí você vai apertando até que a criança chora e admite, praticamente. No caso, ela não admitiu, não, mas ficou feio de ver, né, como que ela foi flagrada totalmente na fake news. Candidata, Não, mas quem tem, eu mostrei, mas quem tem eu que mostrei apresentar todos os provas é tickets quem de acusou. voo. Oi? A senhora... Pois bem, ela tem aí uma chance muito grande. Não, ela tem uma chance grande de mostrar isso. Que é mostrar todos os tickets de voo dela de ida e volta de Brasília. É muito simples, gente. Isso aí ela liga para a companhia, ela tem na hora. Então ela tem essa oportunidade. Segundo a sua equipe, a fonte confiável que a senhora tem seria um piloto que teria levado a Tabata nessas viagens. A minha equipe te falou isso, Landim? Não é isso. Então ele está bem equivocado. E não é uma fonte única, tá? Isso é bem importante. Tem três fontes diferentes. Então, por favor, a senhora nos diga Claro. quais são as fontes confiáveis que a senhora tem e por que a senhora não tem os registros desse voo. Porque a senhora que está fazendo a acusação. A deputada Tabata tem toda a chance de trazer todas as suas idas e voltas para Recife, todas as vezes que ela esteve, porque é uma coisa muito importante, Raquel. Aliás, que isso fique claro que vai acontecer aqui dentro da prefeitura. Mas a gente tem que ter... Não, os nossos políticos têm essa obrigação. O Novo, por exemplo, apresenta tudo isso. Eu espero candidata, que os a senhora, só para a gente organizar aqui, a senhora está fazendo uma acusação, a Tabata Amaral. Ela negou absolutamente. Ela disse que isso é uma mentira e disse, inclusive, que vai processar a senhora. Ela dá a chance de não processá-la se a senhora pedir desculpas. Aí eu até lhe pergunto, a senhora vai pedir desculpas? Se ela apresentar todos os comprovantes dela de voo, de ida e volta, aí sim eu peço desculpas. Mas a senhora, por que a senhora não apresenta o que a senhora tem? Gente, eu já respondi. Não respondeu. Não respondeu. Não, eu respondi a vocês. A gente tem informações de fontes diferentes, com inúmeros detalhes. E aí o tempo vai dizer aqui quem é que está com a ração. O meu Candidata, ponto é mas o seguinte, a pergunta objetiva é, a senhora vai apresentar? Eu defendo a transparência. Então, eu defendo a transparência. Dê transparência. Quais são essas fontes? Quais são as datas das viagens? Mas eu queria seguir aqui, pessoal, eu fiquei muito triste com essa notícia do aumento da taxa de juros, ou seja, o mundo inteiro caindo a taxa de juros e a taxa daqui do Brasil subindo. Isso atrapalha financiamento de imóvel, vai desacelerar a construção civil, isso atrapalha a indústria automobilística, atrapalha a venda de carro, aliás, tudo que é parcelado, né, vai ficar mais caro, então isso vai desaquecer a economia de maneira geral, pode gerar desemprego e tal. E agora, pessoal, eu discordo desse tipo de coisa aqui que a Gleisi Hoffmann fez, tá? Tá aqui, no dia em que os Estados Unidos cortam meio ponto nos juros, tendência mundial, o Banco Central do Brasil sobe a taxa para 10,75. Além de prejudicar a economia, vai custar mais 15 bilhões na dívida pública, dinheiro que sai da educação, saúde e meio ambiente para os cofres da Faria Lima. Não temos inflação que justifique isso. Tudo que ela disse aqui é verdade. A questão é o seguinte, pessoal. Bem, foi o Lula que colocou o Galípolo lá no Banco Central. Tá? Nessa altura do campeonato já não dá mais para colocar a culpa em Campos Neto. O Lula colocou lá o Galípolo e os outros diretores. Mas especialmente agora, 2 semanas atrás, ele indicou o Galípolo para ser presidente do Banco Central. E o Galípolo votou a favor desse aumento de juros. E todos os diretores indicados pelo Lula também. A razão pela qual eles aumentaram os juros
É uma razão que está posta aí para todo mundo ver. É o seguinte, a meta de inflação do Brasil é 3%. A inflação em junho de 2023 estava próxima da meta, e inclusive o Banco Central estava caindo o juro nessa época, mas desde então a inflação subiu muito, né? E a inflação está em 4,24%. Isso é muito perto do limite, né? Porque a meta, como eu disse, é 3%. A meta é essa. Agora, há uma tolerância de que a inflação fique até 4,5%. Então, vocês vejam que já está, por exemplo, no mês passado, ela já tinha batido 4,5%, ou seja, ela já estava no limite do limite. Agora continua 4,24%, talvez com essa bandeira amarela, que conta de energia elétrica que vai aumentar um pouco, vai ter aí essa seca que pode aumentar alguns preços de vegetais, etc. Isso pode fazer com que nos próximos meses até passe do teto da meta. Bem, quando a inflação está fora da meta, que é de 3%, o Banco Central sobe o juro para fazer a inflação cair. Bem, alguém pode falar, mas baixa essa meta em 3% de meta para o Brasil. Nunca vi na história o Brasil ter seguidamente inflação de 3%. Então, mas quem definiu a meta? O Lula também, né? O Conselho Monetário Nacional são ministros do Lula ali, Simone Tebet, o Haddad e tal, eles que têm maioria lá e eles que escolheram essa meta de 3%. Então, para encerrar o raciocínio, o que eu fico preocupado é que, na verdade, eu vejo que esse modelo de crescimento que o Lula adotou e tal, que ele pode ser voo de galinha, tá? Isso que me deixa preocupado. Porque quando eu vejo que... Qual que é o modelo? O Lula injeta muito dinheiro na economia, tá? Via Estado, e isso gera um aumento da demanda. Então as pessoas comprando mais carro, comprando mais casas, isso contrata mais pessoas na construção civil, contrata mais pessoas nas indústrias, e isso aumenta o emprego, e as pessoas com mais emprego, mais renda vão comprando mais, e a roda da economia vai girando, tá? Essa que é a ideia. Então você aumenta o gasto da saúde, por exemplo, 30% em um ano, né? O Lula fez isso agora. Você aumenta o salário de servidor público, por exemplo, acima da inflação, mas o principal é o aumento do salário mínimo, porque isso aí é mais capilarizado. É o aumento do salário mínimo, que vem 70% das aposentadorias do Brasil são por salário mínimo. Então isso carrega um poder de transmissão da economia muito grande, né? Então você injeta muito dinheiro na economia, os benefícios também, BPC, auxílio-doença, tudo isso sendo reajustado muito acima da inflação. Bem, o resultado é que a economia gira, você tem mais gente comprando, mais gente vendendo, mais gente sendo contratada, o desemprego cai a mínimas históricas e tal, e isso começa a gerar um processo inflacionário, né? E aí a inflação, a meta de inflação que o próprio Lula definiu, que seria 3%, você vai ficando cada vez mais longe disso. E aí o Banco Central ele tem um mandato, né, que é perseguir essa meta de 3%. Foi o próprio governo que deu essa meta para ele. Então, assim, em um momento em que o mundo inteiro está fazendo o juro cair, o Brasil está subindo o juro, as coisas estão desconjuntadas, tá? Então, assim, eu me recuso a fazer esse papel que a Gleice está fazendo aqui. Porque, na verdade, na minha opinião, isso é enganar o público. Você fingir que isso não foi acordado entre o Galípolo e o Lula uma semana atrás. É óbvio que eles conversaram sobre qual ia ser a decisão do Galípolo de subir o juro agora, essa semana. É óbvio, isso aí foi conversado semana. E essa decisão de subir juros é uma decisão do Lula. E a Gleice finge aqui que não é, que é uma coisa meio... eu não tenho coragem, não é assim que a página funciona, tá? Pessoal, como já é de costume, tá? Pra gente fechar esse vídeo, eu tenho anunciado isso. Caso você precise aí de uma oportunidade para se trabalhar, inclusive ganhando em dólar, isso aqui não é bet, isso aqui não é casa de aposta, não é porcaria nenhuma, isso aqui é trabalho mesmo, tá? Para ganhar dinheiro de verdade. Se você tiver precisando e tiver a curiosidade, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Bem, dessa forma eu termino o vídeo agora, pessoal. Se você gosta do nosso trabalho, quiser contribuir com alguma coisa, tá aí a nossa chave Pix na tela, e a gente volta em uma próxima oportunidade.